Se você está em busca de ter uma mentalidade resiliente diante dos desafios, esse vídeo vai te ajudar. Olha só, geralmente a nossa comunicação é carregada de vieses, de sentimentos, de emoções e até confusões que temos em nossa história de vida. E quando falamos, projetamos toda essa carga emocional e raramente conseguimos dizer algo com o objetivo real daquilo que gostaríamos de dizer. Estranho, né? Mas olha só, a linguagem é um meio, uma ferramenta que usamos para alertar ou avisar as outras pessoas sobre o nosso estado. Ou ainda, passar uma informação sem que ela precise ter a experiência em si. E isso é o que nós chamamos do conhecimento cultural que é passado ao longo das gerações. Acontece que usamos a linguagem como um mecanismo de defesa ou mesmo de fuga daquelas situações que desagradam a gente. Tá, e o que isso tem a ver com ter uma mentalidade resiliente diante dos desafios? Vamos ver isso daí. Ora, o que nos atrapalha de focar nos nossos objetivos é essa nossa comunicação enviesada, entendem? Ainda que seja comunicação interna, ou seja, através dos pensamentos que a gente está tendo e a gente fica conversando com nós mesmos, né? Quem nunca passou por isso? É normal. Então, se temos pensamentos cheios de culpa, de inveja, de medo, de ansiedade, então não conseguiríamos ter atenção sobre o planejamento que fizemos, para aquilo que gostaríamos de fazer, para alcançar os nossos objetivos. Isso porque o nosso córtex pré-frontal fica menos ativo do que o nosso sistema límbico, mais emocional. A verdade é que comunicação e mentalidade são a mesma coisa. A diferença é que a mentalidade não se transformou, não expressamos, não manifestamos em fala. Não colocamos para fora, não exteriorizamos. Então o que muda é o modo como nós olhamos para isso. Ou ainda de uma forma mais purista, o que muda é a projeção vocal. Ou seja, na comunicação falamos que tem uma projeção vocal e na mentalidade não existe. Mas estamos fazendo a mesma coisa, estamos nos comunicando através de uma linguagem estruturada. E por isso o grande segredo, a grande chave para esse castelo, para as portas desse castelo, é a comunicação assertiva, a assertividade. Vamos entender como é que funciona isso. Mas antes não se esqueça de se inscrever aí no canal se você está gostando do conteúdo, né? Porque daí cada vez mais você vai receber conteúdo como esse. Eu te ajudo, você me ajuda. Fechou? Tamo junto. Valeu! Então vamos lá, somos assertivos quando pensamos e falamos de forma objetiva, autêntica, consciente e autônoma. Guardou? Parece fácil, mas não é. Exige muito treino, muita prática e muito conhecimento prévio sobre esse assunto. E qual conhecimento é esse? Olha só, uma forma de ser assertivo em sua mentalidade é reduzir as generalizações. Ou seja, vamos a alguns exemplos. Isso é sempre assim. Toda vez isso dá errado. Eu nunca vou conseguir ser isso. Eles são todos iguais. Etc, etc, etc. Percebe que o sempre, o toda vez, o nunca são generalizações, porque não é verdade, não é? Sabemos que é uma parte do que está acontecendo que é real, mas a gente tende a ampliar, parecer muito maior do que é. Isso traz emoções e sentimentos negativos, compreende? Na generalização, nós perdemos duas daquelas características. A autenticidade, porque não é verdade. Não é nunca, não é sempre, não é toda vez. É apenas um momento em que está acontecendo ou vivendo, enquanto fala, enquanto pensa, ok? A outra é a objetividade. Ora, não estamos sendo objetivos, não estamos falando algo que é real, estamos projetando um sentimento nosso. Na assertividade também precisamos reduzir os julgamentos, ou seja, atribuir um valor a alguém ou alguma coisa sem ter informação suficiente para isso. Isso é um julgamento, o que pode ocorrer contra nós mesmos ou contra outras pessoas. Por exemplo, eu nem tento porque sei que não vou conseguir. Percebe como essa é uma constatação estranha? Olha só, se nunca foi feito, obviamente não se tem experiência naquilo. E não saberá fazer o que quer que seja com maestria. Mas se nunca fizer, nunca atingirá a experiência necessária. Então não há por que não fazer. Mas percebe como a crença leva ao julgamento, que leva à inibição comportamental. Então olha só. Nem tento porque sei que não vou conseguir é simplesmente uma projeção das crenças dos seus sentimentos, porque é uma frase inútil, sem sentido, sem valor simbólico. Nós podemos também julgar as outras pessoas. Ah, fulano é muito preguiçoso. Nesse caso, foi dado um rótulo a uma pessoa sem ter informações suficientes sobre o que ela está vivendo.
Pois pode ocorrer, por exemplo, uma variedade de coisas pela qual a pessoa talvez esteja mais devagar ou menos enérgica naquele momento, ou às vezes até num período maior de vida. Pode ser que ela esteja com um problema de regulação hormonal na tireoide. Já pensou disso? Isso deixa qualquer pessoa mais devagar, mais sonolenta, no caso de hipotireoidismo. Percebe? Eu dei só um exemplo que me veio na cabeça aqui agora, um exemplo biológico, mas pode ter inúmeras coisas. Pode ser um processo de luto que a pessoa esteja passando e não quer falar, pode ser um processo de separação, pode ser alguma dificuldade interna que esteja difícil. Enfim, são imensas as possibilidades. E a gente acaba julgando e falando, essa pessoa é preguiçosa. Julgamento não leva a lugar nenhum, tira toda a nossa assertividade. E não faz sentido, porque provavelmente existe uma história por trás, que deixa tal pessoa de uma determinada maneira, fazendo um tipo de comportamento que a gente reduz a um único rótulo. Por fim, precisamos reduzir o preconceito, que se assemelha ao julgamento, mas assume uma posição mais comportamental. Percebe que o julgamento muitas vezes está mais na nossa cabeça, e o preconceito assume uma expressão mais forte, mais comportamental. Como, por exemplo, excluir uma pessoa ou grupo de pessoas de uma situação, de uma circunstância, por acreditar que ela é incapaz com base, por exemplo, em um atributo físico. Essa atitude, com certeza, destrói a mentalidade assertiva. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, se comunicar melhor, pensar melhor, ter uma mentalidade mais resiliente, vai precisar parar com generalizações, julgamentos e preconceitos. É isso aí, pessoal. Uma comunicação interna e externa assertiva é a chave para uma mentalidade mais resiliente diante dos desafios. Pois você começa a conversar tanto consigo mesmo quanto com os outros de uma maneira menos acusadora, menos punidora e mais de acordo com os fatos, ou seja, de acordo com o presente. Fechou? Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.